Bom, gente, então agora eu vou começar de novo, assim, né, a introdução. Então, para quem não conhece, né, a Mobs trabalha com esses conteúdos em sala de aula. Nosso objetivo é trazer isso de forma suprapartidária, com embasamento científico para as escolas. Então, a Mobs, esse book, né, que a gente está lançando essa semana, ele é fruto de um projeto chamado Jornada Educadores da Cidadania. A jornada é um projeto que foi desenvolvido, criado pela Mobs e executado pela Mobs e que contou com o apoio do Instituto Chamex, né? Então, a gente já queria agradecer ao Instituto por tornar esse projeto possível e contou também com o apoio técnico do IDES. Bom, então a jornada foi um projeto que se desenrolou ao longo do ano passado. Através dela, a gente selecionou educadores do Brasil inteiro e de diferentes partes do Brasil, passaram por um processo seletivo bem competitivo, e esses educadores receberam um suporte da Mobs, tanto financeiro, quanto um apoio técnico e um apoio de formação mesmo, né, em temas como cidadania, democracia, participação, fake news. E a partir disso, cada um desses educadores desenvolveu práticas com metodologias ativas incríveis, cada um deles aplicou nas suas salas de aula, tudo isso no meio de um momento super conturbado, né, ali em outubro, novembro, onde as aulas estavam voltando, voltava presencial, não voltava, né, então esses educadores fizeram um mega desafio aí, né, em menos de um mês, impactaram mais de 900 estudantes em 11 cidades diferentes do Brasil, teve prática no interior, capital, em vários estados, e a partir disso, né, eles apresentaram as experiências para uma banca, e depois disso a gente construiu esse e-book, né, a partir de modelos de práticas pedagógicas que são pensados todos para educadores, né? Então, queria já agradecer demais aos educadores que participaram dessa jornada e que toparam esse desafio, né, de não só colocar essas práticas em sala de aula, mas também de sistematizar tudo isso, né? A gente ficou trabalhando ali até Natal e Ano Novo para fazer esse book acontecer. E esse book, então, gente, como eu falei, ele é um e-book pensado para educadores, né? Então, ele não é um e-book só de relatos de experiências, ele é um e-book que ele traz a prática de forma super acessível para que um professor possa replicar ela em sala de aula, né? Então, ele traz todo o referencial teórico, todo o passo a passo da prática, todas as atividades, anexos para estudantes. E o objetivo é realmente compartilhar esse conhecimento para que ele possa ser disseminado aí pelo Brasil, né? Um e-book gratuito com venda proibida, então realmente o nosso objetivo aqui é trazer recursos educacionais de qualidade com embasamento suprapartidários para que educadores e educadoras no Brasil inteiro possam se inspirar e fazer esses temas chegarem na sala de aula, né? Formar cidadãos mais ativos, que é o nosso objetivo. E enfim, como eu falei para vocês também, esse book, ele tem muitas mãos, né? Então, antes de eu apresentar o painel de hoje, eu queria agradecer um pouquinho a todas as pessoas que fizeram parte desse book, desde os cientistas políticos e educadores que trouxeram a formação lá para os professores da jornada, o Humberto, a Corina, o Diogo, a Carol, o Valente, o Rodrigo, né? Desde lá daquela formação que eles participaram em outubro, um pouquinho disso, né? Muito disso está no resultado final. Queria agradecer muito também as pessoas que organizaram esse book junto comigo, a Carol Corrêa, que esteve lá desde o início do projeto, né, me acompanhando, estava revisando o texto ali no meio do ano novo, e que, né, fez tudo isso acontecer, esteve sempre disponível para os educadores. A Cláudia e o Felipe também, que montaram os modelos das práticas pedagógicas comigo e depois fizeram toda a revisão pedagógica. A Carolyn fez a revisão ortográfica e a Camila que fez todo o projeto gráfico do livro para que ele fique realmente lindo, visual e acessível para os educadores. E queria também fazer um agradecimento especial hoje ao Humberto, que eu comentei já, né, que participou não só ali
na formação dos educadores, mas o Humberto, que é doutor em ciência política, uma das principais referências em educação política, educação para a cidadania aqui no Brasil, que já vem acompanhando a Mobs há alguns anos, né, nos apoiando muito em todos os projetos, uma pessoa super acessível, que está aqui também nos prestigiando hoje. Então, Humberto, queria agradecer demais a tua participação no projeto, especialmente ao prefácio lindo, super inspirador, né, que tu topasse fazer aí pra gente, também ali no meio do Natal e Ano Novo. Então, vou te convidar para dar uma palavrinha aqui pra gente, e depois eu continuo apresentando o painel de hoje. Muito bom, Júlia. Obrigado. É uma honra e uma alegria imensa poder assistir a esse projeto acontecer em várias das suas etapas, que você bem destacou. Eu recebi, como cidadão brasileiro, um presente de vocês, porque consegui colocar tantos professores, né, inspirados, atuando, participando de uma formação, colocando em prática os conhecimentos, atuando junto aos jovens, descrevendo suas práticas e publicando suas práticas de uma maneira aberta para todas as pessoas que tenham acesso à internet, que são educadores, que estão dispostos a enfrentar esse desafio maravilhoso e, ao mesmo tempo, por vezes, duro e complexo de educar, em termos políticos, as parcelas da sociedade que nós sabemos que precisam dessa informação para avançarem em termos do fortalecimento da nossa democracia. Cara, eu, como cidadão, já recebo um presente gigantesco, né, como todos nós aqui e como os milhares e milhares de indivíduos que certamente farão o download dessa obra e farão com que ela seja reproduzida e utilizada de maneira muito interessante, que é a melhor de todas as maneiras de assistir uma obra dessa sendo utilizada e reproduzida, que é perder o controle de forma absoluta sobre ela. Você não sabe onde isso vai aparecer. Um dia alguém vai virar para você, para todos vocês, e vão dizer, então você é aquela pessoa que escreveu o capítulo X do livro tal, que organizou a obra X, a obra Y, e você vai ficar meio assim, então, sou eu, você viu, você gostou, você curtiu, e aí vocês vão ver o impacto que isso gera, não só na alma, mas também na vida de outras tantas pessoas que a gente não imagina por onde estejam e por onde andem, e certamente elas estão, e elas andam, e elas aparecem. Então, acho que esse é o primeiro ponto, agradecer como cidadão. Aí, Júlia, eu recebo o presente do presente, né? Que eu acho que é a coisa mais bonita que vocês poderiam ter dado para um cara que, é verdade, milita nisso, vive disso, gosta disso, né? Esse ano faz 20 anos, ou 21 anos, agora já perdi a conta, não lembro se foi 2001, 2002, 2003, mas acho que foi 2002. Faz 20 anos que eu milito nisso de maneira absolutamente imersa, mergulhada e total. Assim, total, que eu me digo educador político, que eu assino, que eu falo, que eu conto, que eu promovo, que eu uso e tal. E aí, cara, vocês pedem para escrever um prefácio, eu escrevi com a alma, escrevi assim, falando, cara, eu vou botar aqui o que vier na minha cabeça. Eu já tinha tido oportunidades muito bacanas de escrever prefácios de obras, mas, assim, nunca de uma obra com um impacto tão absoluto em relação ao que eu acredito. Mas antes de falar disso, para eu terminar, você me vem com um presente desse, eu escrevo e fico me pensando assim, será que eu mando, será que eu não mando? Li uma vez, li duas vezes, li três vezes, fiz uns reparos, falei, cara, quer saber, Humbertão? O que você mandar para a Júlia, cara, e que ela vai mostrar para as outras pessoas, tal, você vai ter mandado assim, é a alma pura, assim, é quase o que o seu id escrevendo. E aí, cara, se a Júlia disser, Alberto, faltou o superego aqui, né, pô, dá uma censurada, você exagerou, você contou muito, você falou demais. Aí você resolve e faz do jeito que ela achar que você tem que fazer. Mas sem descobrir o que ela acha, ou você mata o texto e frustra, né, ou você arrisca e se coloca à disposição para que ela diga, não é bem isso, não era exatamente isso que eu estava pensando. E aí, além do convite genial, veio uma resposta generosa, do tipo, cara, era isso que a gente estava pensando. Então, cara, eu participei da formação dessas pessoas incríveis que estão aqui. Eu conheci pessoas incríveis. Eu tenho contato com muitas das pessoas nas redes sociais.
Eu vejo a história da Mobs, eu ganho um livro desse como cidadão e educador, e eu prefaciar, pode ser um bom verbo, e eu prefacio essa obra, porra, pessoal, na boa, cara. Agora eu fico aqui sentadinho para acessar mais e mais conhecimento dessas pessoas lindas, desses educadores maravilhosos que vão falar aqui para a gente, e agradecendo super e dizendo do orgulho de fazer parte desse projeto e de saber que a Mobs atua, e esse era o meu último ponto, com o público com o qual eu, educador político, mais tive dificuldade de atuar na minha vida, que são professores, cara, assim, porque é questão de perfil. Tem gente que nasceu para falar para professor, tem gente que nasceu para falar para criança, tem gente que nasceu para falar para jovem, tem gente que nasceu para falar para adulto. E eu acho incrível, incrível, incrível formar professores. E eu acho que eu fico sem graça quando eu tenho que formar professores, porque eu não me acho tão professor quanto todos esses professores são. Então, obrigado, colegas, inspirações da vida da gente que enfrentam esse desafio maravilhoso de entrar em sala de aula e impactar a vida das pessoas com um conteúdo absolutamente fundamental. Sucesso e mais uma vez, cara, porra, é só orgulho que me move, é só alegria o que me traz até aqui. E que legal ter caminhado 20 anos para ver alguma coisa desse tipo, e espero que eu possa caminhar mais 20, mais 20, mais 60, não, mais 40, né? Com 46, 86, não. Não precisa ser tanto. Beijo, gente. Obrigadão. Ai, Humberto, muito obrigada, de verdade, né? A gente que tem esse presente, né, de te ter participando de toda essa construção há alguns anos e, de fato, a gente está juntos aí, né, somando esforços, porque o nosso desafio é muito grande, mas tá com pessoas tão qualificadas, tão engajadas, é o que realmente nos move aí a seguir. E então, gente, para apresentar o painel de hoje a gente tem aqui 4 dos 11 educadores que escreveram esse livro, né, que fizeram ele acontecer, que colocaram as práticas em prática, né, na sala de aula deles. E queria começar agradecendo demais eles aqui para compartilhar um pouquinho da experiência deles. Hoje, no nosso painel, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a prática da Aurilene Pantoja, que é de Quatipuru, no Pará, e a Aurilene é pedagoga e professora do ensino fundamental. Ela desenvolveu a prática Histórias de Vida e Saberes em um Contexto Social. Então, a Aurilene vai ser a primeira a apresentar hoje. Depois, a gente vai ter a apresentação do Gilberto de Oliveira. O Gilberto é de Bauru, no estado de São Paulo, e ele desenvolveu a prática Fake News, o que eu tenho a ver com isso. A nossa terceira apresentação vai ser do João Lucian. O João é professor em Crato, no Ceará, e o João desenvolveu a prática Nossas Vozes, Nossos Corpos Presentes. João, professor de História do Ensino Médio. E, por último, a gente vai ter a apresentação da Thaís Eduarda. A Thaís é do Pernambuco, da cidade de Itabira, e ela é professora de projeto de vida e de empreendedorismo, e ela desenvolveu a prática Democracia na Atualidade através de uma memória política, e ela vai estar aqui apresentando para a gente. Então, queria começar agradecendo vocês. Eu tenho certeza que as práticas de vocês são incríveis e vão inspirar muito quem está aqui. Então, tenho certeza que essas apresentações vão ser maravilhosas. Estou muito, muito orgulhosa, de verdade, de estar com vocês hoje aqui, de estar ao lado de vocês, apresentando esse nosso e-book que, né, ficou com um resultado tão lindo. Pessoal que está participando, para eu explicar um pouquinho de como vai funcionar, cada um dos profs vai apresentar em 10 minutinhos, fazer uma apresentação inicial de como funciona a sua prática e como foi a sua experiência em sala de aula. E aí, depois, a gente vai abrir para perguntas, né? A ideia de ser no Zoom e da gente espaçar os painéis é realmente que seja mais interativo. Então, depois a gente vai até tirar aqui a tela, e aí quem quiser trazer comentários, trazer perguntas, fica super à vontade. Eu sugiro que quem já tiver uma pergunta ou um comentário, já avise ali no chat que quer, né, entrar na fila ali de perguntas, comentários,
porque a gente realmente não quer passar muito do tempo, então, né, a gente vai ter que parar com as perguntas na hora que a gente estiver passando o tempo, e o Pedro já vai anotando aí, né, a ordem de quem for falar depois. A gente vai, né, primeiro correr as 4 apresentações, e aí, então, depois vocês podem anotar. Se não quiserem aparecer na câmera e quiserem direto mandar alguma pergunta ou algum comentário no chat, fiquem bem à vontade também. Bom, gente, então é isso. Vou passar já a palavra para a nossa primeira painelista, para a Aurilene. Aurilene, é tudo contigo, fica tranquila, tô louca para te ouvir. Olá, boa noite. Como a Júlia já falou, né? Eu me chamo Aurilene, eu moro no distrito de Boa Vista, município de Coatipuru. Muito orgulho, só agradecimento a Deus por tudo, assim, pela oportunidade que a MOB me deu, e ter compartilhado experiências com meus colegas, ter dado um passo em direção a um novo contexto, né? A gente trabalhou com histórias de vida e cidadania em um contexto social, que foi o tema, foi intitulado o tema, qual eu trabalhei com a minha turminha. 26 alunos contemplados nessa prática maravilhosa, foram 3 aulas, 9 horas de aula, totalizando 3 aulas totalizando 9 horas de aula, e foi no espaço rural, na escola Carlos G. Racaiate, com uma turminha do 5º ano, e graças a Deus foi no ambiente presencial, o que fez toda a diferença, né? Porque esse momento atípico que estamos vivendo, e eu fui abençoada por poder trabalhar no ambiente presencial, e um dos objetivos principais foi levar um pouco do conhecimento sobre cidadania, democracia, porque a gente sabe que são temas até que inexistentes para a nossa realidade, para a realidade das crianças. Então, quando eu coloquei o tema História de Vida, como poderia trabalhar democracia, cidadania, se o aluno ele não conseguir se inserir, não conseguir desenvolver aquele sentido de pertencimento, de pertencer. Quem sou eu dentro dessa história de vida? Será que o tema cidadania e democracia estão me abrangendo? Eu estou inserido nesse processo? E foram na Escola Carlos de Racaiate, então foi desenvolvida essa prática, a metodologia utilizada nesses 3 dias de aula foram, como eu escrevi lá, falei com a Júlia, a gente fez assim, um tema assim, bem tentando explorar o máximo na metodologia, foram divididos em 3 aulas e um momento de aconchego, né? Aquele primeiro momento, trazendo as crianças para que a gente pudesse inserir o tema. Então, foram desenvolvidos cartazes, trabalhamos com cartazes, exposição de cartazes, foi feita a leitura de um texto que abrangeu a cidadania e democracia, e foi assim um momento de troca, não foi um momento de ensinar, foi um momento de aprender, porque o momento que as crianças compartilharam, eles conversaram, a gente aprende até a conhecer, é um momento assim que interliga a gente a eles, porque você tem assim um olhar muito superficial, né, dos nossos alunos, a gente fica por dia 4 horas de aula, e quando eu comecei a trabalhar esse tema, cidadania e democracia, eles começaram a participar, começaram a contar a história de vida deles, como a gente teve um questionário que foi maravilhoso também, eles levaram para responder, os pais ajudaram, vizinhos, colegas, irmãos, quais políticas públicas eles estavam inseridos, né? Quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. Então, assim, a partir desse momento eu passei a olhar ele com outros olhos, não que a gente não se interesse pelo que está fora do muro da escola, mas que esses 2 temas trabalhados trouxeram assim, conhecimentos de vida, né, de vida mesmo. Então, foram explorados os cartazes, aí trabalhamos com referências bibliográficas. Então, a resolução do questionário, eles trouxeram um questionário e nós fomos debater sobre esse questionário, fizemos uma roda de conversa para que não ficasse assim, sem resposta, porque o objetivo é a gente catalogar os dados, né? Coletar os dados, mas é fundamental que tenhamos essa resposta. Professora, eu recebo Bolsa Família, é uma política pública, e quem não recebe?
né? Então, foi importante demais trabalhar com eles essa roda de conversa no questionário. Fizemos a avaliação de satisfação e impacto, também foi maravilhosa, porque eu vi assim que o que foi trabalhado realmente ficou, né? Foi um público muito pequeno. Eu vejo assim que o tema cidadania e democracia é um tema muito amplo, muito extenso, dá para trabalhar tanta coisa, mas foi importante demais. A satisfação foi ótima, eles gostaram, eles participaram. E, professora, quando é que a gente vai trabalhar de novo? Quando é que a gente vai ter a oportunidade de novo de estar trabalhando esse tema? Então, foi uma prática assim, fundamental, uma prática muito importante, porque assim, a gente que é professor, a gente aprende a cada dia, né? A gente aprende no momento que a gente está fazendo o nosso plano de aula, mas nós aprendemos mais ainda quando a gente está trocando experiências com nossos alunos, quando a gente está levando, inovando. Então, foi fundamental. Essa prática ela trouxe assim grandes transformações, não só na minha vida, quanto na vida dos meus alunos, na vida das pessoas que estavam na escola, que participaram, o corpo docente. Foi muito bom, envolveu a família, porque acaba envolvendo a família. Quando leva o questionário para casa, a mãe vai ler, o pai vai ler para ajudar a responder. Então, foi muito gratificante, porque eu percebi assim que despertou o interesse deles em mudança. Eles começaram a ser questionadores, começaram a ser críticos, porque a escola que a gente trabalhou, que eu estava trabalhando com essa turma, precisava de reformas. Eles começaram: professora, se a gente tem direito a isso, por que a gente está nessa escola? Aí chamaram a diretora participou também. Foi bem gratificante a gente trabalhar, a gente poder assim compartilhar essas experiências com eles. Então, para que eu pudesse alcançar o meu objetivo, eu usei várias estratégias, porque trabalhando com adolescentes, né, tem muitas crianças que estão fora da série por conta da idade, né, já tínhamos vários adolescentes, então eu tive que usar várias estratégias para que eu pudesse realmente alcançar o meu objetivo maior, que era levá-los a conhecer o termo cidadania, o termo democracia, porque não é simplesmente chegar e aplicar um conteúdo, aplicar um tema, se a gente não for capaz de deixar aquela marca na criança, aquela marca que vai se refletir dentro da família, dentro da sociedade. Foi pouco tempo que a gente trabalhou, mas, se Deus quiser, em nome de Jesus, teremos a oportunidade de alcançar um público maior. Porque foi importante. Se teve um impacto tão grande, tão positivo, com uma turma de 26 alunos e 9 horas de aula, imagine a gente conseguir fazer um projeto na escola, que venha abranger todas as turmas, que venha abranger a escola, que venha abranger a comunidade geral. Então, o objetivo foi alcançado, foi muito bom, foi muito gratificante. Eu fiquei super feliz por eles, pelo que eles conseguiram alcançar, o que eles conseguiram produzir a partir das práticas pedagógicas. Eles produziram, o momento que eles responderam o questionário, eles começaram, eu percebi que eles realmente teve um interesse maior, teve aquela resposta, a resposta que eu buscava, para que não ficasse assim, uma lacuna. Eu expliquei e não teve resposta, e a resposta foi gratificante demais, a resposta deles, o que eles me trouxeram foi fundamental. Então, eu estou muito feliz, finalizando as minhas palavras, estou muito feliz, e eu espero que esse ano, como já conversei com a Júlia, aceitei o desafio de coordenar 3 escolas, porque eu sei que agora, a partir dessa formação, a partir dessa história, como o professor falou, que hoje a gente pode não ser tão importante assim o que a gente fez, mas a longo prazo, né? Para mim, eu estou super motivada para trabalhar esses temas, não somente o meu tema, mas o tema dos outros colegas que conseguiram trabalhar também, fizeram um trabalho maravilhoso, que a gente possa estar trabalhando, que a gente possa estar levando, que não eu digo assim, a longo prazo, que a gente possa abranger o maior número, uma clientela maior, né? Porque a gente não pode viver sem saber nossos direitos e nossos deveres. E só por meio da educação é possível que a gente consiga alcançar um patamar maior. Muito obrigada, Aurelene. A gente fica muito contente de ouvir tua experiência, né? Que com certeza foi muito transformadora em todo o teu ambiente, como tu falasse. Muito obrigada mesmo por estar nos apresentando aqui.
Gente, nós vamos passando, agora eu vou passar então a palavra para o Gilberto, que vai apresentar a experiência dele, que já é em uma outra realidade, né? Isso é muito legal também do nosso e-book, a gente tem experiências em diferentes realidades e diferentes escolas aí pelo Brasil. Então, agora eu vou trazer o Gilberto aqui para apresentar. Pode tomar a palavra, Gilberto. Obrigado, Júlia. Boa noite a todos. Bom, como a Aurilene também comentou no início da fala dela, também fico muito agradecido pela oportunidade, né, de participar dessa elaboração desse e-book. Foi um crescimento muito na questão profissional e também para entender a realidade do Brasil como um todo, porque foram várias pessoas de cidades de distintos estados aí, né? Bom, qual que foi o tema nosso aqui no caso? Foi com relação às fake news, né? Até o tema aí, fake news, o que eu tenho a ver com isso? Qual que era a ideia principal aí, né? É tratar um assunto que está à tona aí já há algum tempo na mídia, e principalmente nesse ano de pandemia, tem proliferado muito a questão de fake news. Essa prática teve uma duração de 5 encontros, de 50 minutos cada. Realizei aqui numa das escolas que eu leciono, que é a MF Santa Maria, aqui no município de Bauru, com 3 turmas do 6º ano e 3 turmas do 7º ano, né? Totalizando aí 67 alunos no presencial. Bom, quais eram os objetivos da prática aí, no caso? Identificar e combater a disseminação de fake news, refletir sobre o direito e uso responsável da internet, porque a internet não é terra de ninguém, isso teria que conversar com os alunos, tem a questão das responsabilidades, né? Tem todo uma responsabilidade para saber o que publicar, o que curtir, né? Entre outras coisas, seguindo a questão das redes sociais. E também o objetivo era orientar os estudantes sobre como realizar pesquisa na internet, né? Porque muitos, mais adiante eu vou comentar, quando você pede uma pesquisa, ele coloca uma frase no Google e pega o primeiro link que aparece, né? Os principais conceitos, né, que foram trabalhados, a questão da cidadania digital, fake news e redes sociais. Júlia, pode passar o próximo. Bom, como que foi o anterior? Mais um, volta, aí. Foram 5 encontros, né? O primeiro encontro foi uma avaliação diagnóstica, trabalhei com charges, escolhi algumas charges, até na publicação tem a sugestão de algumas, com relação às fake news. Então, fui projetando as fake news e perguntando, né, depois para eles, né, o que se tratavam as charges, fazer uma avaliação diagnóstica, junto com algumas publicações aí veiculadas na internet, para verificar se eles conseguiam identificar o que seria uma fake news e se eles conseguiriam explicar o que seria uma fake news. Então, foi feito essa avaliação para verificar qual o conhecimento que esses alunos possuíam. Depois, no segundo encontro, o que foi feito, né? Foi sugerido aí um roteiro de pesquisa sobre a questão das fake news, o que são fake news, como surgem as fake news, né? Como identificar uma fake news e como combater as fake news. Então, foi trabalhado esse roteiro apresentado para eles. E antes, né, de começar de realizar essa pesquisa, eu perguntei para eles, como vocês vão realizar essa pesquisa na internet? Aí, abri o Google e pedi para eles falarem como que eles fazem a pesquisa. Aí foi feito o quê? Uma orientação, né? Porque muitos colocaram a frase inteira e apareceu vários resultados. Aí eu fui ensinando, né, comentando com eles, se colocar entre aspas, vai ter um tipo de busca. E fui comentando que o Google, né, ele não dá a mesma resposta para todo mundo. Então, tem que ficar esperto com isso daí, procurar vários sites confiáveis e sempre questionar quem está divulgando aquela informação e qual o interesse, né? O terceiro encontro foi feito a partilha da pesquisa sobre a fake news. Então, cada um foi à frente da sala, fez a partilha, explicando, né, colocando para a turma qual seria a resposta daquela lista de perguntas que foi elaborada. E se ocorresse uma divergência, né, a gente perguntava, qual site que você buscou? E aí o coleguinha falava o site que buscou, o que estava diferente, e eles iam discutindo, né, para chegar num consenso aí dessa resposta. Depois, foi sugerido para os alunos também a questão da checagem, né? Quais sites que tem para você observar se aquela notícia é uma fake ou não. Aí foi sugerido a questão da lupa, fato ou fake, vaza falciane, né, que foi passado também aqui para a gente,
Vaza Falciani. E aí foi dado essas sugestões para eles consultarem também esses sites, porque esses sites fazem essa checagem. Então, aí já consegue identificar já algumas informações que são passadas. Dentre elas, uma que eu coloquei até para eles, acho que foi em outubro do ano passado, falando das aeromoças, né? Que foi divulgado no tweet, que elas fizeram um protesto, que tinha sido, ia ter uma demissão, e elas eram contrárias, e foram a uma praça e fizeram uma manifestação. E alguém pegou aquela imagem, distorceu toda aquela realidade, falando que aquela manifestação é que elas não aceitavam, né, receber a vacina, né, com relação à vacina contra o Covid. Então, a gente foi observando isso daí. Júlia? O quarto encontro foi com relação à oficina de memes, né? Então, foi questionado para os alunos o que seria um meme, né? Eles falaram que seria essa questão dessa viralização da internet, de modo mais geral hoje, né? Que seria imagens, fotos, vídeos, né? E aí, muitos conseguiram explicar o que era. Perguntei se alguém tinha feito, né? E alguns falaram que já, outros não. Então, o que foi feito? Feito essa proposta com relação à elaboração de memes. Eu apresentei um site para eles, né, que o site que eu sugeri também aí na prática, que seria um de fácil utilização, né? Então, eu projetei o site, eles escolheram a imagem que seria colocada e nós criamos um meme, né, para explicar o procedimento, como que faria, como que seria para inserir a frase ali no meme, né? Então, como que eles iriam elaborar a digitação, né? Isso foi muito interessante, porque eles conseguiram interagir, um foi dando dica para o outro, né? E muitos, um olhava e dava sugestão, além de falar, essa palavra aqui está com a escrita incorreta, precisa acertar, né? E o quinto encontro foi com relação à partilha dos memes produzidos pelos alunos. Então, foi projetado esses memes e eles apresentavam, falando por que ele escolheu aquela imagem, por que ele escolheu aquela frase para colocar no meme, e no meme sempre pensando o que são fake news, como identificar uma fake news e como combatê-las, né? Chamando atenção para isso. Próxima, Júlia. Bom, o que a prática proporcionou, né? Que a gente constatou que já tinha o aluno já tinha algum conhecimento sobre fake news. Geralmente, isso é fake, mas não conseguia identificar, diferenciar uma sátira, né, para verificar se era uma fake ou não. Então, no final, vários alunos falaram, professor, agora eu estou olhando as notícias de modo diferente. Olha, na hora que aparece no grupo de família, falando sobre vacina, falando sobre determinada pessoa, eu estou tentando procurar a fonte, eu estou indo checar naqueles sites de checagem que o senhor falou. Por exemplo, o Lupa, o Fato Fake, a Vaza Falciani. E aí, o que acontece? Já consegue combater, né? Não vai ter naquela corrente de se propagando, principalmente agora em época de pandemia, falando sobre a questão de vacinação, entre outras coisas, que isso chamou muita atenção, e as crianças ficaram, assim, preocupadas, porque alguém da família, né? Infelizmente, muitos tinham perdido alguém, né? Então, isso chamava muita atenção, né? Essa questão estava presente na vida deles, né? Então, isso daí ajudou. Outra coisa também, que muitos não sabiam como pesquisar. Eu percebi isso daí. Então, foram dadas várias dicas para como realizar pesquisa, que nem sempre o que aparece em primeiro lugar é a melhor resposta, que geralmente, quando aparece em primeiro lugar, tem a questão da publicidade, né? Foi questionado quem controla o que está sendo postado na internet, né? Então, ter esse cuidado de buscar aí as sites confiáveis. E, com a finalização da prática, foi interessante a questão do envolvimento, né? Tudo que é diferente, que é aquela questão, ficar de frente para uma lousa, escutando uma pessoa falar, não é fácil, principalmente para qualquer um, né? Para uma criança ainda mais. Então, ele tendo essa possibilidade de interagir, né? De pesquisar, de elaborar um produto final daquilo que ele estudou e compartilhar com os colegas, isso, o impacto é grande. E eles gostaram muito, né? E perguntaram, né, como a Marilene falou, eles querem saber, e aí, vai ter de novo esse ano?
Como que vai ser? Nós vamos preparar esse tipo de atividade? E agora, que voltando todo mundo, né? Então, vai ser bem interessante com outros temas, né? Abordando essa questão da democracia e política aí, que tem um vasto campo, né? A fake news foi um pontinho aí que eu escolhi para trabalhar com eles. Essa foi a nossa experiência aqui em Bauru. Obrigado. Muito obrigada, Gilberto. Parabéns demais pela prática novamente, né? Acho que é um tema muito, muito atual. A gente quis trazer também para essa formação, porque a gente considerou muito importante nesse momento. E o Gilberto, né, trabalhou bem assim esse tema com os alunos em todas as semanas que estavam ali. Parabéns. Gente, agora eu vou ir passando já para o João. O João vai apresentar a experiência que ele fez em Crato, no Ceará, com os alunos, trabalhando com questões de democracia e representatividade. E lembrando aí, né, quem está chegando agora, que vocês podem já ir preparando perguntas ou mandar ali no chat, ou mesmo né, ir avisando ali no chat que vocês querem trazer algum comentário ou trazer alguma pergunta depois das apresentações. Pode começar aí, João, fica à vontade. Ô, Júlia, só me confirma o recebimento do áudio, está com qualidade, por favor. Tá, a gente está te ouvindo, tranquilo, pode começar. Então, boa noite, pessoal. Eu gostaria, assim como os meus colegas, de falar da gratidão que foi participar da jornada, né? De fato, um presente. Eu gostaria de iniciar também agradecendo a presença de meus pares, de meus colegas que se encontram na sala e de todos os participantes. Então, o nome da minha prática é Nossas Vozes, Nossos Corpos Presentes. Como já foi dito por Júlia, o meu propósito era trabalhar sobre a importância da representatividade e que foi algo fomentado a partir das oficinas com a Carol, né? Então, essa prática foi desenvolvida com a proposta de sequência didática, no meu caso, 3 encontros, sendo cada um de 100 minutos, na Escola Governador Vigílio Távora, aqui em Crato, Ceará, em 3 turmas do 3º ano do ensino médio, cada uma com cerca de 42, 43 alunos, ultrapassava um pouquinho aí os 100, enfim, mas coloquei, levando em consideração que nem todos, né, por conta das condições de ensino remoto, puderam participar ativamente, e no ambiente presencial. Como já dito, o objetivo da prática era propiciar momentos de reflexões acerca de conceitos que eu julgo muito importante para a nossa conjuntura política atual, e não só, né, para a nossa vida cotidiana mesmo, tais como democracia, povo, participação cidadã, enfim, e principalmente representatividade. Durante a jornada, uma das oficinas me inquietou bastante quando se tratava da evolução do conceito de democracia, né, como isso foi evoluindo, os seus limites, mas muito mais me senti incomodado quando, lido o texto de Humberto, a gente refletia sobre o perfil de povo. Então, eu juro, e no período eu, inclusive, contribuí dizendo que perceber a evolução de povo, né, como esse conceito foi evoluindo e, ao mesmo tempo, a sensação é de que ainda tem muita luta para ser feita. Esse povo, enquanto cidadão, ele não era incluso, ele sofria, me incomodou muito mais do que perceber os limites da democracia enquanto regime. Por isso, o meu trabalho foi direcionado para povo e representatividade. Os principais conteúdos mobilizados é democracia, povo, políticas públicas. Pois bem, Júlia, pode passar. Então, vou dar uma caprichadazinha aí no passo a passo, certo? O meu primeiro momento de desenvolvimento da prática foi a aplicação do questionário. E aí, neste questionário, o meu objetivo era traçar o perfil dos estudantes a partir de vários aspectos, aspectos econômicos, geração de renda, renda familiar, acesso a políticas, à saúde, à educação, orientação sexual, questões religiosas, enfim, as visões acerca da participação política, as visões acerca da democracia. Então, nesse primeiro momento, a aplicação do questionário, o objetivo era esse mesmo, saber
com que povo eu estou trabalhando? Né? Quem são meus alunos, a partir desses vários olhares? Pois bem, no segundo momento, nós fomos, então, para a predição do conteúdo. E aí, o objetivo era dar uma passeada pelos principais conceitos, a partir de um arcabouço teórico, científico, que estaria mobilizado dentro da minha prática. Então, democracia, cidadania, povo, representatividade, refletir sobre esses conceitos a partir de uma leitura histórica, dos limites, dos desafios, mas eu quis começar este momento e oriento que o façam, quem for replicar, a partir do olhar dos estudantes. Por isso, a minha predição foi a partir de imagens. Eu levei várias imagens e a ideia era colocar os estudantes em contato com essas imagens e tentar identificar, né? Então, eu peguei episódios que havia vinculado nas mídias recentemente, aspectos políticos, enfim, a atuação de movimentos sociais, e aí para ver se os meus alunos estavam atenados, se eles sabiam, mas também provocando. Quem são eles? Né? São povo? Que povo? Eles podem ser considerados cidadãos? O que é que um grupo, em que um grupo se diferencia do outro? Né? A cidadania deles está sendo, a partir da imagem, assegurada, está sendo alguns aspectos da sua cidadania violado, enfim. Era refletir sobre esse povo, mas também já sobre os limites e os desafios. Então, após essa leitura com os estudantes, aí fui para a exposição conceitual mesmo, de uma forma dialógica, feita por mim. Muito obrigado, Júlia. O terceiro momento, então, foi um momento ápice também. Depois da exposição, eu realizei com eles uma oficina chamada Projeto de Governo, em que o desafio era que eles, em equipes, se pensassem em uma equipe de governo mesmo, já eleitos, e o que eles fariam. Então, eles não estavam mais na eleição, eles já estavam eleitos, né? E aí, o que eles fariam de propostas para algumas áreas objetivas, saúde, educação, segurança, lazer, mas também com outras pautas subjetivas, né? Um momento muito importante da prática, porque é o mão na massa, é quando a gente tem a oportunidade de observar quais são as ideologias que alimentam nossos estudantes, se eles conseguem identificar os problemas da sociedade, se eles conseguem apontar também soluções. Enfim, foi um momento extremamente valioso para mim. Na sequência, eles, em coletivo, escolhem alguém para representar as equipes e foi apresentado os projetos de governo, né? No quinto momento, aí eu digo que é o choque de realidade, é o momento que eles começam a compreender a importância da prática, né? Eu trago para eles um condensado do que eu copilei lá no questionário aplicado no primeiro momento. E aí a ideia era fazer uma reflexão a partir do que o questionário nos mostrou, quem somos nós a partir do ponto de vista de gênero, do ponto de vista de sexualidade, do ponto de vista de renda, do ponto de vista de acesso a políticas públicas, mas, ao mesmo tempo, questionando. E as políticas que foram propostas por vocês no projeto de governo, né? Até que ponto vocês, enquanto povo, que o questionário está nos revelando, vocês estavam inclusos, né? E aí, enfim, eles começam a questionar, porra, será se eu fiz um plano de governo e eu não, enquanto povo, enquanto gente, não estava incluso? Foi algo assim, um momento muito chocante e importante da metodologia, né? E aí, finalizando, após a exposição e a análise do que o questionário revelou, um debate sobre representação e representatividade, né? Eu trabalhei a partir de Annie Phillips, que trata sobre a política das ideias e a política da presença, né? Em que vai propor que, para além da política das ideias, que ela disse que é muito importante, é interessante também se trabalhar com a política da presença, né? E aí, nesse momento, eu refletia sobre a importância da representatividade e questionava os estudantes se eles, enquanto povo, se viram, de fato, lá dentro das políticas.
e foi o momento que eles se identificaram. Então, eu diria que 80% das propostas que nós elencamos, nós, enquanto povo, estávamos incluídos. E aí chegava ao X da questão, né? Que era eles perceber que eles estavam incluídos porque a política foi pensada por eles. Porque eles, enquanto voz, eles tinham falado, eles, enquanto corpo, eram eles que tinham pensado a política. E, por esse motivo, eles estavam ali presentes. E, desse modo, eu chamava a atenção para a importância da gente pleitear os espaços de poder, certo? Chamando a atenção também para o fato de como nos ajuda, que Anne Plip já nos ajuda, mas também, enfim, esqueci o nome do outro teórico, mas ele nos diz que não basta só a presença, não basta só a representatividade, aliás, perdão, representatividade não é presença. Então, chamava a atenção deles também, obrigado, Júlia, da importância deles perceberem que não é interessante as mulheres estarem em espaço de poder, mas as mulheres elas precisam se fazer também, para além da representatividade, presentes, no sentido de estarem atentas, de defender políticas que beneficiem as mulheres, né? De não defender políticas que fortalecem o machismo. Do mesmo modo, para a população LGBTQIA+. É interessante estar nos espaços, mas ser representado não necessariamente significa que você está presente, né? Tinha que estar atento com as ideias, o que estava sendo defendido ali. Passa aí, Júlia. E aí, como impacto, né, como resultado da prática, eu elenquei alguns aspectos que eu julguei assim, muito importante. O primeiro diz respeito enfim, ao envolvimento dos estudantes com a proposta, né? Os nossos alunos, eles se demonstraram bastante envolvidos e contentes mesmo, e participaram criativamente da metodologia, né? Isso me deixou bastante feliz. Um outro resultado positivo foi a oportunidade de perceber que os nossos alunos eles conseguem identificar as mazelas que a sociedade vive e, muito mais do que isso, conseguem também apresentar propostas, conseguem apresentar soluções para isso. Então, precisam serem ouvidos, né? Eu coloquei ainda como um resultado importante a importância de refletir sobre esses temas a partir de um aprofundamento teórico, né, e lúdico, que fez com que eles interagissem bastante, e, finalizando e dialogando com o título, né, perceber que os nossos alunos reconheciam a importância da gente construir espaços democráticos, como via para a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, enfim. Um pouco disso. Coincidiu também com o Enem, que tratava sobre a questão da invisibilidade. Muitos agradeceram pela oportunidade de ter refletido que isso teria ajudado eles na produção da redação. Me deixou bastante contente e feliz. Por fim, nossas vozes, nossos corpos presentes. Parabéns, João. Muito obrigada. Muito obrigada, ficou bem no tempo, tu viu? Tá ótimo. Muito obrigada, parabéns, de verdade, por essa prática muito linda, né? A gente que acompanhou aí todo o processo, a gente fica muito orgulhosa de ver vocês aqui compartilhando com mais pessoas, porque realmente, né, o impacto é muito lindo, assim. Gente, eu vou chamar então a Thaís, que vai fazer a última apresentação. Eu vi que ali algumas pessoas já falaram que queriam perguntar, né? A Danila já mandou agora a pergunta, e tinha mais uma pessoa com a mão levantada, mas aí depois a gente chama aqui vocês, a gente faz tudo junto quando a Thaís terminar. Tudo bem? Thaís, pode começar. Massa. Dá para ouvir bem, né, Ju? Tá ótimo. Boa noite, né, a todos e a todas. Sou Thaís Eduarda, do Sertão de Pernambuco, Tabira, e minha prática ela foi desenvolvida na Escola de Referência EREM, professora Carlota Breckenfeld. E aí eu gostaria de começar agradecendo a presença da minha diretora, Silvana Siqueira, do meu ex-aluno Tauan, que fez parte da prática, e da professora Dacilene. E aí, começando, enfim, né? A minha prática, ela recebe o título de Democracia na Atualidade a partir de uma memória política.
Devido a essas questões, né, da democracia estar meio que fragilizada atualmente, eu trago uma reflexão em cima dessa coisa de repensar a memória, porque nós somos a própria memória, né, enquanto seres. E aí essa memória, ela é construída e desconstruída a partir de alguém que desenvolve essa memória, ou seja, o ser, né? E diante dessa situação, dessas questões, em muitos momentos a gente observa que ela está meio fragilizada pela falta de diálogo, né? E essa discussão de política, cidadania, democracia, memória e representatividade é algo super interessante e necessário ser trabalhado enquanto escola, né? E aí eu trabalhei com esses conceitos, principalmente abordando a coisa da representatividade, essa coisa do espaço de poder, onde o aluno, né, o ser, a pessoa, o cidadão, a cidadã, deve ocupar esse espaço. E aí eu vou trazer, a partir disso, dessas memórias que são construídas e desconstruídas, temas que tenham a ver com a realidade do aluno, ou seja, eles vão escolher, a partir da sua memória, da sua realidade, temas que eles acham que está de acordo com a política, que inclusive, né, eles não sabiam nem diferenciar o que era política de politicagem. Então, quando se começou a discutir esses conceitos, começaram a perceber a importância que a política tem em nossas relações. Porque até então se fala muito de politicagem, então vinculado somente a partidos. E o próprio ato de respirar, de existir, de dialogar, de refletir é um ato político, né? Então, quando sai desse campo e eles começam a compreender, as coisas fluem melhor. E aí, na prática, né, diante disso, a gente começou, eu fiz uma divisão de estudo, né? E aí se começou por esses conceitos e a gente foi ampliando, onde eu dividi a turma em grupos, e aí as turmas, no caso, né, em grupos, e eles começaram a pesquisar políticas sociais, movimentos sociais, questões sociais que tivessem a ver com a realidade deles e que, para eles, estavam meio que fragilizadas nesse sistema democrático. E aí começaram a citar, né, a questão da mulher, a questão da homofobia, da discriminação, da religião. E foram a partir disso que foram percebendo, né, que isso é um ato político. E, diante disso, a nossa memória, ela é o armazenamento das informações, que ela é construída ao longo da vida. Então, muitas questões que estão inseridas na nossa sala de aula, enquanto sociedade, precisam ser desconstruídas, como a homofobia, a discriminação, o preconceito, a exclusão. Então, essas pessoas precisam ocupar os seus espaços, né, o seu espaço de fala, o seu espaço de poder, se sentirem representadas. Como bem disse João, não é só a coisa de que eu preciso estar lá para poder falar de mim, né, ou para poder eu existir, mas que haja representatividade dentro da minha condição enquanto cidadão. E aí, na prática em si, né, eu trabalhei com 9 turmas, consegui contemplar 300 alunos, né, mais ou menos 310 alunos aí dentro dessa prática, onde eu também construí com eles diários de bordos, né, porque diante das escolhas que eles queriam falar dessa memória política, eles construíram um diário de bordo, tipo um livrinho, onde eles pesquisaram, digamos, eu escolhi falar sobre a questão da legalização do aborto, né? Então, eles escolheram esse tema, foram pesquisar e montaram aí meio que um livro para pesquisa. Então, outros estudantes que vão entrar na escola ainda, né, que vão adentrar a biblioteca para fazer pesquisas, leituras, vão se deparar com esses diários que foram construídos por alunos da escola e vão poder pesquisar e estudar por eles, né, essas temáticas aí desenvolvidas. Além disso, também, né, a gente construiu jogos, né, trabalhou de forma dinâmica, enfim, para abordar o que seria a política, né, a importância da política no nosso dia a dia. E outra questão bem importante aí também foi a questão de um jogo que foi desenvolvido a partir da prática pelos alunos. Seria o jogo atrelando xadrez, né, ao dia a dia, a cidadania, as discussões políticas, as discussões de representatividade e principalmente de memória. Porque sem a memória nós não existimos, né? E essa memória é quem somos, é o que deixamos, é o nosso legado. E que seja algo que contribua para que possamos viver em uma sociedade igualitária, justa, democrática e inclusiva, né? Essa foi a principal ideia, inclusive, da prática. E aí, como diria Elza Soares, né, nossas vozes é para dizer o que se cala, né, diante das diversas injustiças existentes em nosso país, sobre as diversas realidades também existentes aí entre nosso alunado, entre a sociedade. A prática, ela não é sobre política, na verdade, né?
ela é um ato político, porque a partir do momento que eu desconstruo a violência, né, essa romantização do preconceito, da discriminação, da exclusão, eu estou não somente falando de política, né, mas praticando esse ato político, que é um dever nosso enquanto cidadão. E aí eu queria finalizar com uma poesia que diz o seguinte: que culpa tenho eu de ser diferente? Amar as artes, porventura, é crime? Tudo é mutável e o irreverente não se acostuma com qualquer regime. Contra a vontade rude e indiferente, eu sou amante do sagrado time, que empresta a alma, sofre, cria e sente nojo do poder que oprime. Aprendam isso, gente não se doma. Pichem o meu nome, rasguem o meu diploma, aceito tudo com tranquilidade. Cortem o meu riso, me excomunguem todo, mas não me toquem na dignidade. E é isso, né? A prática ela se voltou para isso, né? Para que a gente observe que o nosso país, de fato, ele é nosso lugar de fala. E a gente não pode se calar diante, né, as fragilidades que o nosso país está enfrentando, inclusive, né? E que essa memória política ela seja desconstruída para ser reconstruída, para que a gente permaneça aí no sistema democrático, para que a gente consiga meio que desvelar, né, essa violência, essa discriminação, o preconceito, a homofobia, e que todos possam, enfim, viver em uma sociedade mais justa, mais igualitária e principalmente inclusiva. E é isso. Muito obrigada, Thaís. Muito linda a tua apresentação, muito lindo todos os impactos, né, da tua prática. Essa foi uma prática, como a gente brincou, né, na primeira apresentação de vocês, que foi essencialmente democrática, né, porque os alunos criaram muitas coisas e ela abre muitas portas e a gente fica muito contente, assim, de ver os resultados, de ver a tua emoção, né, e a gente sente, assim, lendo ali o livro, a emoção de todas as culminâncias que tiveram na prática. Bom, gente, eu vou abrir agora para quem quiser comentar, né? Quem quiser trazer algum comentário. Eu vou trazer o que já trouxeram ali de perguntas no chat, mas depois eu deixo aberto também para quem quiser perguntar, comentar, trazer alguma consideração. Bom, a gente tem vários elogios aqui para vocês, né? Que eu vou deixar para vocês irem acompanhando, os profs que já apresentaram, né? Várias pessoas também das comunidades escolares de vocês. A gente fica super contente de, né, vocês estarem participando. A gente sabe que uma atividade dessas movimenta não só uma turma, né? Mas movimenta todo mundo que está participando ali da escola. Então, a gente fica muito contente também, né, de estar recebendo aí diretoras, professoras, alunos. Eu vou começar trazendo a pergunta que a Danila colocou ali no chat. Danila, se tu quiser aparecer na câmera, pode aparecer, viu? Fica à vontade. Mas como tu colocou a Cássia ali no chat, eu vou eu mesma trazer. Ela perguntou para o João se ele percebeu que os jovens passaram a atuar politicamente também fora da escola, depois da experiência. Então, eu vou deixar o João responder, depois eu vi que a Silvana está ali com a mão levantada, aí depois eu passo para a Silvana. João, pode? É isso? Isso, tá. Consegui te ouvir. Eu queria só pedir desculpas, eu estou acessando pelo o telefone, não estou conseguindo reagir nem agradecer, mas parabenizar também os meus colegas pelas práticas e enfim, as palavras de parabéns para a gente, certo? Então, Danila, a minha prática ela foi desenvolvida em uma escola profissionalizante em que eu estava chegando em agosto. Então, como a gente conseguiu começar a desenvolver a prática foi de outubro, então no finalzinho do ano, então ainda estava num processo de conhecimento também das turmas, sabe? Mas o que eu posso dizer sobre eles que eram, e inclusive eu escrevo isso no e-book, já eram alunos que aparentavam ter essa participação política, é um pessoal da arte, né? São os cursos profissionalizantes em regência, em enfermagem, enfim, eles já têm o lugar deles, o lugar social deles já os colocam diante dessa situação crítica e participativa. Eu estaria mentindo para ti se eu respondesse que tinha observado, porque eu não tive tempo nem de conhecê-los bem, porque já foi no finalzinho do ano, mas a partir das vivências em salas, eu poderia lhe dizer que, com certeza, o debate vai
enfim, se tornar mais latente na ação deles na vida pessoal e pública. Obrigada, João. Ela complementou ali, né, dizendo que ela queria saber se eles conseguiram conversar mais sobre política em um diálogo respeitoso, possível. Júlia, essa já seria para a Thaís, é que daí cortou a pergunta no meio. Desculpa. Ah, tá. Tranquilo. Então, eu vou passar já, então, essa para a Thaís, pode ser? Eu vou passar a Danila e depois eu chamo ali a Silvana. Quer que eu Obrigada, faça, já que eu abri o microfone, Júlia? Isso, claro, pode falar. Tá bom. Obrigada, viu, João? Obrigada a todos, na verdade, as práticas de vocês são inspiradoras. Thaís, eu vejo que essa memória política, ela é pouco exercitada também na nossa sociedade, porque tem um pouco um senso comum de dizer que não se fala sobre política, religião e futebol para não ter briga entre nós, né? E desde 2018 parece que isso acabou tendo acabou assumindo um imperativo maior, né? Porque realmente pessoas desmancharam relacionamentos por conta do contexto político e tal. Eu quero saber se depois desse projeto, falando da importância da memória, da política, se os seus alunos conseguiram ter um diálogo possível, respeitoso sobre esses temas, né? Porque me parece que não falar sobre, né, enfraquece cada vez mais a nossa memória política. É isso, obrigada. Então, foi um tema bem difícil, assim, né? Então, quando eu escolhi, eu fiquei pensando muito nisso, porque, de fato, pelo senso comum é o que realmente é complexo de discutir, né? Mas aí eu fui trilhando caminhos que pudesse tocar o aluno a partir de alguma vivência dele. Então, isso facilitou meu processo, assim. Eu não fui chegando no embate, política é isso, 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 você tem que pensar assim, assim. Inclusive, né, tinha várias falas diferenciadas, assim. Eu concordo, eu não concordo, mas que os diálogos no decorrer do processo iam sendo respeitados, né? Porque aí eu deixei bem livre. Eu ia, tipo, trilhando, né, um caminho onde, escolha uma temática que você gosta. Qual é a temática que você gosta? Então, procure um colega que tenha a mesma ideia ou que goste da mesma coisa, se junte a ele. E assim a gente ia formando grupos com diferentes temas sociais, né? Tanto que foram mais de 15 temas. E, claro, digamos que foram 10 grupos, por exemplo. Cada um ficou com um tema. Só que tinha grupo que não concordava totalmente com a fala do grupo de cá, mas respeitava. Vou citar um exemplo. A questão da legalização do aborto, né, que é polêmica, enfim. Então, o grupo que escolheu era um grupo que queria falar sobre isso, porque concordava que isso fosse possível e tal. Tinha outro grupo que não, mas isso no decorrer do processo ia sendo respeitado, porque a gente começou a entender que a política ela é algo amplo, é por isso que se existe a democracia, né? Essa é a ideia da democracia, inclusive, que a gente respeite. E, ao mesmo tempo, também tinha meninos que foram desconstruindo isso. Eu não sabia disso. Eu não conhecia isso. Eu pensava assim porque me mostraram isso, me mostraram aquilo. Claro, é um risco que você corre, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma forma de não deixar que a memória se apague. E que talvez é isso, né? Essa política do esquecimento, inclusive a gente pode citar a ditadura militar, né? Do que é propagado, né? Do que a gente aprende enquanto sociedade, do que se reproduz. Então, a gente diz, eu não vou falar porque não se discute. Mas talvez o meu aluno não conheça. E foi isso que aconteceu. Quando eu entrei em sala, né, a realidade era essa. Nossa, que massa, eu não conhecia assim, eu não pensava assim, eu não vi dessa forma, não me mostraram assim. Então, eles foram desconstruindo. Foi super tranquilo, assim, discutir política. Eu até nem esperava, porque gerou muitos diálogos interessantes. Inclusive, nós temos aqui presente um ex-aluno que participou da prática. Então, ele pode falar alguma coisa sobre isso também, né? Se alguém quiser, assim, ouvi-lo, né? Que ele participou bastante sobre isso. Então, foi tranquilo, né? É um risco que se corre, de fato, falar sobre política, falar sobre religião. E, enfim, dentro dessa prática minha de memória política, eu não falei só de política, né? Eu falei de religião, eu falei de homofobia, eu falei de inclusão, eu falei de legalização do aborto. Então, muitos temas polêmicos, né? Então, corria um risco muito grande, mas, ao mesmo tempo, eu, enquanto educadora, eu não podia me omitir de trazer isso para a minha sala de aula, porque é a nossa realidade, né? Isso precisa ser construído e desconstruído a partir de uma memória saudável, né? Obrigada, Thaís. Legal, Thaís. O teu aluno é o Tauan. Bom, se eles quiserem comentar, fica super à vontade. A gente vai ver. Silvana, que está com a mão levantada, tu quer trazer uma pergunta?
Boa noite, Júlia. Assim, Isso. primeiramente, eu gostaria de lhe parabenizar, né, por oportunizar, né, a esses professores de todo o país poderem apresentar, dialogar sobre suas práticas que edificam realmente as crianças e jovens. Né? Parabenizar a pessoa, a professora Thais, pelo excelente trabalho. Né? Aqui nós temos outros professores, também a coordenadora Cíntia, né? Vocês, né, por eu estar incluída também nesse grupo de especialistas da Lema, isso é muito significativo, nos orgulha muito poder, assim, perceber que uma professora da nossa escola foi selecionada entre tantos candidatos inscritos no Brasil. E aí eu sei que também nós temos vários outros professores, seja aqui na nossa escola, seja no estado de Pernambuco, e seja no Brasil, que têm realmente essa capacidade de disseminar práticas excelentes, práticas que possam edificar realmente a formação da pessoa para que esse possa contribuir na sociedade de forma consciente e respeitando, né, as diferenças. Então, para mim, é uma honra muito grande por ter divulgado e a professora ter comprado a ideia de fazer a inscrição, de participar desse momento e de compartilhar essa prática que é tão exitosa e que realmente colabora para o crescimento dos nossos jovens. Muito obrigada e parabéns, Thais, pelo excelente trabalho. E Tauan, que está aí, é um excelente aluno, né? Foi aluno nosso do terceiro ano, né, 2021, hoje já é o nosso aluno, mas é assim, um aluno muito inteligente, muito preparado, de uma visão ampla em relação a essa parte da atuação, da política, da cidadania na sociedade. Então, isso nos orgulha muito, este momento, porque é através da educação que nós podemos mudar e fazer um Brasil diferente para todos. Muito obrigada. Ai, muito lindo, Silvana. Fico muito contente com esse depoimento, né? É uma coisa que a gente está muito contente, assim, de estar promovendo, né, ainda aqui nesse projeto, é toda essa troca entre professores do Brasil inteiro, né? O nosso país é tão rico e isso, para mim, assim, especificamente, a gente aqui do Sul, a gente é uma organização muito jovem também, né? A gente tem aí um pouco mais de 4 anos de atuação e um pouquinho mais de... Nossa, até me perco com a pandemia, 2, 3 anos atuando com educadores, e quando a gente começou ali, a gente estava muito, assim, ansioso de ter educadores do Brasil, né? A gente é do Sul, então, muito distante, e nos orgulha muito, assim, a gente conseguir, né, ter chegado até aí, no Pernambuco, chegado no Pará, assim, essa riqueza, assim, nos deixa muito, muito contentes, e eu que agradeço, assim, né, por tu teres visto a ideia, comprado a ideia, né, a gente está fazendo a primeira edição do programa e é muito lindo, assim, ver os resultados, então eu que agradeço demais a confiança e, né, por estar vendo tudo isso, esses professores incríveis e alunos incríveis, né, que fizeram esses projetos serem tão impactantes. Muito obrigada mesmo. Gente, eu vou seguir. Ai, eu vou pedir uma... Eu vou pedir para mudar aqui a ordem, porque eu vi que o Tauan levantou a mão, e como a gente está aqui falando sobre a prática da Thais, eu vou deixar ele dar o depoimento dele, até porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente acredita, né? Dar voz também para os estudantes falarem. Isso era uma coisa que a gente queria bastante trazer para cá. Então, eu vou pedir perdão para as próximas perguntas, só para a gente abrir para o Tauan, pode ser? Boa noite, pessoal. Desculpa as pessoas que estão na fila, eu vou ser bem breve. Muito obrigado a Thais, a Silvana, por proporcionar a todos nós da EREM, professora Carlota Brenkefeld, essa experiência tão emancipadora como eu vi. Porque no meio de tanta escuridão, de tanto negacionismo, uma das coisas que esse momento histórico em que a gente está vivendo nos proporcionou foi
se chocar com as coisas que acontecem e, de certa maneira, ativar no nosso inconsciente uma memória política, uma vontade de saber por que as coisas estão acontecendo e por que elas são dessa maneira. Então, todos esses projetos, eles carregam essa semente que vai ser levada para a nossa vida inteira, de pensar mais criticamente sobre as coisas e de pensar que a gente nasceu praticamente em uma democracia estável. Mas só que esses projetos fizeram a gente ver que a democracia não é uma coisa que sempre existiu e que sempre vai existir se a gente não fazer nada, mas que foi sim uma construção através da luta de milhares de pessoas e que a gente necessita sempre estar repensando isso, porque a democracia é isso, não é um sistema que como o professor João, acho que é João, falou, só representativo, mas também a gente tem que se fazer presente nesses espaços para poder melhorar esse sistema. E de tudo o que a gente viveu, foi isso que eu tirei dessas experiências com a minha professora e tenho certeza que os outros estudantes também. Muito obrigado. Ai, que legal, Tauan. Eu fico muito contente, assim, de ver o teu depoimento, né? A gente aqui fica apoiando os profs e vendo as fotinhas de vocês, mas é muito bom, né, poder ter essa conexão e poder ouvir, assim, de ti. Muito obrigada. Bom, gente, eu vou voltar aqui para as perguntas do chat, eu vou indo na ordem, então. Eu vou trazer primeiro a pergunta da Luciana Conceição. O que vocês colocaram no chat, a princípio eu vou ir trazendo, tá? Mas se alguém quiser aparecer na câmera e falar, aí me interrompe aqui que eu chamo. A Luciana queria perguntar para os educadores que desenvolveram as práticas, como eles consideram que os temas trabalhados para com os jovens e adolescentes. Qual a motivação que vocês acham mais relevante para que outros educadores possam se encorajar a abordar esses temas? Eu vou deixar livre aí para quem quiser puxar primeiro e responder, e vou pedir para vocês para avaliar, já que essa pergunta é para todos, né? Para a gente tentar ser um pouquinho breve para conseguir responder as demais. Fiquem à vontade aí, pessoal, quem quiser começar. Hoje, repete a pergunta, por favor. A pergunta é qual a principal motivação que vocês trariam para que outros educadores se encorajem a trabalhar esses temas com os estudantes, né? Como é que vocês sentiram da experiência de vocês? Eu vou começar, então. Vai lá. Enquanto motivação, né, eu acredito que a educação é o único caminho, assim, para se chegar a qualquer lugar, né? E partindo da coisa de que a educação ela deve ser questionadora, reflexiva, transformadora, eu acredito que é isso que nos impulsiona a chegar mais longe. Quando a gente escuta uma fala dessa como a de Tauan, né, isso nos dá a esperança de continuar, de que por mais que você sabe que vai plantar um tiro no escuro, uma sementinha ali, não vai atingir por completo, mas se você conseguir atingir uma pessoa, duas pessoas, já faz a diferença enquanto sociedade, né? Acho que a motivação, ela parte do nosso desejo de querer mudança, mas também de ver a mudança através do olhar e das falas dos nossos alunos. Acredito que seja isso, para mim. Obrigada, Thaís. Gente, se vocês quiserem complementar, senão também a gente já passa para a próxima. Eu concordo com a Thaís, com essa questão da educação, né? Principalmente quando você agora nas redes sociais, com a questão da internet, que a gente até discutiu nas oficinas, né? Lembra que a gente comentou sobre qual eram as expectativas, né? O Gilberto Gil, quando fez o Pela Internet 1 e depois Pela Internet 2, né? Tinha uma proposta e depois, no meio do caminho, né? Algumas coisas foram abrindo outros, né? Então, essa questão da educação com relação à responsabilidade, né? Nós vivemos numa democracia e nós temos o quê? Os direitos e deveres. E é na escola, querendo ou não, que o aluno aprende a conviver em sociedade.
onde ele vai saber que tem os seus direitos e os seus deveres perante aquela comunidade, né? Obrigada, Gilberto. Júlia, eu Pode estou ir. hora ou outra desligando aqui a câmera porque a internet está começando a boicotar, certo? Mas, enfim, eu vou partir do princípio de que eu compreendi a pergunta e aí eu me sinto contemplado com a fala de Thaís, quando ela disse que a fala do aluno, né, não existe nada mais motivador do que ouvir isso, né? E aí saber que essa fala, ela se multiplica. Tantos outros jovens disseram durante o desenvolvimento dessas práticas algo nesse mesmo sentido. E aí eu até estava vasculhando aqui uma frase que o Humberto deixou no último painel, que ele dizia que as práticas de educação têm que ser para agora, né? Então, me parece que, para além da motivação, tem que ter, de fato, esse compromisso de que a educação é um mecanismo, a gente precisa se valer dela para enfrentar e transformar essa conjuntura, a realidade que a gente vive. E para que isso aconteça, a gente precisa unir mãos. E não existe mãos mais fortes do que as dos nossos estudantes. Eu acho que a prática nos coloca diante da escuta de coisas que vai nos energizando mesmo para acreditar de que, de fato, está dando certo, né? E que quando parece que está desandando as coisas, é sempre possível pensar uma nova rota, um novo trilhar, e os nossos alunos são parte importantíssima dessa caminhada. Enfim, então eu diria que as narrativas, as escutas, as falas são algo que de fato nos motiva e nos encoraja para continuar, já que essa educação ela se faz agora, né? Obrigada, João. Aurilene, se quiser complementar, ou posso passar para a próxima? Posso passar para a próxima? Tá. Bom, a Luciene trouxe uma pergunta para o Gilberto, né, que trabalhou com as fake news. Ela queria saber como as famílias receberam o trabalho com as fake news. Ela pergunta porque ficou pensando em quanto as ideologias podem interferir no trabalho com os alunos e alunas. Lucilene, né? Essa questão eu tive um cuidado de não pegar assim charges com relação de cunho político. Então teve até uma charge que eu coloquei adaptado, a pessoa estava com a camiseta lá amarela, eu coloquei outra cor, né? Então a ideia não era confrontar, é uma questão de uma educação suprapartidária. Então a gente vai trabalhar para alertar sobre as fake news. Então eu não trouxe aquela questão daquele dualismo com relação aos partidos. O que eu fiz? Eu peguei notícias, por exemplo, para verificar quando uma fake news é muito sensacionalista. Eu peguei lá a notícia da Índia, que eles estavam ingerindo urina de vaca para se protegerem da Covid. Depois eu peguei aquela questão das moças, né, das aeromoças lá que fizeram um protesto. Então, eu tive esse cuidado, né, para trabalhar a questão das fake news. Depois, né, na hora que eles estavam pesquisando, a gente entrou nessa questão das fakes da vacina, mas tendo todo esse cuidado, né, para não chegar e já ter aquela divisão na sala de aula. Por quê? A ideia é que os alunos identificassem as fake news, que eles buscassem fontes confiáveis e que fosse checar as informações. Por quê? Eles falaram muito no grupo de família, de casa, né, como que era a questão das vacinas, então eu tive todo esse cuidado. Eu fico observando, né, qual que é o discurso do aluno dentro da sala de aula para não chegar confrontando, para aumentar essa bipolaridade, né, com relação ao que o nosso país está vivendo. Então eu tomei esse cuidado. Aí depois, lá na frente, teve aluno que trouxe, nossa, isso daqui foi compartilhado na minha família, mas isso não é verdade, porque vários sites comprovaram que essa informação não é real. Então tive esse cuidado. Mas tem essa questão dessa bipolaridade aí política que esse ano vai aumentar mais ainda. Pegando o gancho da pergunta anterior, por isso do incentivo, né, de trabalhar a questão da fake news. Já teve a questão da vacina com os adultos,
Agora, com os jovens, esse ano político, é o que mais vai ter. Eu queria aproveitar para falar um pouquinho da sua coragem, é admirável, porque não é fácil trabalhar com uma temática como essa. Então, parabéns pela coragem e dizer o quanto a gente precisa dessa temática na aula, exatamente porque ela incomoda, né? E o quanto precisa ser corajoso para isso, e coragem também para entrar, como você disse, com todo cuidado, não é? Que eu imagino o tanto que você teve que pensar sobre qual charge usar, o que pode ser, o que pode antecipar todas as conclusões possíveis que as pessoas poderiam ter, não é? Então foi um trabalho de muita coragem, de muito esforço, mas um trabalho que também nos mostra o quanto não vamos poder fugir dessa questão, não é? E em algum momento o embate haverá. E quando o embate estiver presente, que a gente, enquanto professores, acho que quando a Thaís termina a poesia dela, falando da dignidade, o quanto a gente vai precisar lembrar de que tem um princípio maior que é superior a qualquer outra coisa, que é a dignidade humana, não é? E ela é que responde para todas as nossas dúvidas. Então, parabéns a todos. Eu já quero aproveitar para dizer o quanto vocês são valiosos para a educação neste país. Muito obrigada. Muito obrigada, Lu. Fico muito contente aí com a tua participação e com esse comentário. Gente, eu vou trazer a pergunta da Lídia. Eu acho que a pergunta da Lídia é para a Aurilene, tá? Mas qualquer coisa, tu me corrige aqui se eu estiver errada, Lídia. Ela falou que surpreendeu com as práticas realizadas com as crianças de Fundamental 1, terceiros e quintos anos, né? Que eu acho que foi a Aurilene que trouxe no Fundamental 1 e 2 ali. Ela também queria saber se houve repercussão na família e na comunidade. Então, eu entendi que essa pergunta é para a Aurilene. Qualquer coisa, Lídia, me corrige aí se eu estiver errada. Mas vai lá, Auri, que eu acho que são as únicas que foram. A Lídia comentou que sim. Pode responder, então. Tu tá sem o microfone, Aurilene. Essa atividade, eu posso dizer assim, que ela foi quase que 100% em metodologias tradicionais. A nossa escola não tem recursos tecnológicos, então os cartazes foram construídos à mão. O único recurso tecnológico que eu utilizei foi o celular mesmo, porque eu tenho grupo de WhatsApp, aí eu consegui sensibilizar os pais, falar da importância do tema que iria trabalhar com as crianças. Foi dessa forma que eu recebi o apoio, porque eu precisei um momento de documentação para assinar autorização, né, Júlia? Então, eu precisava mover, porque hoje em dia é bem complicado você mandar um aviso para o pai para mandar o número da identidade. Os pais precisaram ser sensibilizados para poderem assinar o termo de autorização. Então, assim, foi um trabalho, assim, como eu falei, quase que 100% tradicional, porque eu não utilizei recursos tecnológicos, eu estava sem computador, escrevia, tirava foto pelo celular, mandava para a Júlia digitava, eu disse, eu não vou desistir. Então, dessa forma, assim mesmo, não tive o recurso tecnológico, mas a gente conseguiu fazer assim a diferença, a gente conseguiu levar o tema cidadania e democracia além dos muros da escola, porque ele sensibilizou os pais começaram a participar. Então o grupo, eu já até troquei o nome do grupo da turminha, né, já para que os pais pudessem participar. Então foi dessa forma que eu consegui fazer com que o tema ele saísse de dentro do muro da escola e se refletisse lá fora, dentro da comunidade, dentro da família, porque no questionário que eles levaram para responder, muitos pais não sabem ler, são analfabetos, né? Então, ele não moveu somente a família, mas os vizinhos, outros professores que eles pediram ajuda para responder. Professora, a senhora me ajuda a responder? Ajudo. Então, foi um tema assim, muito importante, porque ele conseguiu ir além do muro da escola e ficar, né? Ele teve um reflexo maravilhoso. Legal, Aurilene, realmente, né, como a gente
que acompanhou mais de pertinho, a gente sabe como movimenta, né? Ainda mais uma comunidade pequena, né? Assim como tu está inserida. E o José, eu vou aproveitar e já seguir aqui para ti. O José Arthur perguntou quais foram as tuas estratégias para abordar a cidadania com um público tão novo. Que exemplos que tu trouxe para eles, né? Para conseguir falar sobre os conceitos, aproximação com a família, que acho que aí tu já trouxe um pouco. Sim, assim, a principal metodologia utilizada mesmo foi a oralidade, né? A determinação foi a motivação, primeiramente a motivação veio de mim enquanto professora, porque eu precisava estar motivada. Eu gostaria demais de poder ter um data show e fazer aquele trabalho belíssimo que os meus colegas fizeram, fotos, coisas maravilhosas de construção, só que a gente não tem esse apoio na escola, porque a escola que eu trabalhei, ela não tem o conselho escolar, há 6 anos não tem, e foi bem complicado para trabalhar, mas assim, eu colocando assim, colocando conseguindo, analisando o resultado, foi excelente, porque mesmo sem os recursos tecnológicos, até sem os recursos didáticos mesmo, os cartazes foram construídos por mim, pelas profissionais de apoio, a diretora, a coordenadora, a gente abriu os papéis e construímos cartazes para ter uma exposição para colocar para os nossos alunos. Então, eu vejo assim que a tecnologia ela é muito importante, mas quando a gente tem determinação, quando a gente tem... E a gente precisa usar estratégias diferenciadas, a gente tem que usar as estratégias, como eu falei, a oralidade, foram os cartazes, o questionário, foi feita a leitura de um texto que abordou também um tema muito importante, a democracia. Foi dessa forma que eu consegui criar estratégias para que eles pudessem realmente captar a mensagem do tema trabalhado. Muito obrigada, Aurilene. Bom, gente, eu vou abrir então para a pergunta do Francisco, que está com a mão levantada, e aí depois a gente tem uma pergunta da Jennifer, que é para todos os educadores, e aí depois eu acho que a gente pode ir fechando, né? Pelo que eu entendi, não tem mais nenhuma, mas eu já quero colocar essas duas e fechar, porque senão a gente vai passar muito do tempo. Pode ser? Francisco, então posso passar a palavra para ti. Boa noite, gente. Estão me escutando? Aham. O apanho geral aqui do Zoom, né? Geralmente eu utilizo o Meet, aí eu acabei foi uma briga para poder achar a mãozinha, né? Mas aí eu gostaria de agradecer, né? Desejar uma boa noite a todos, a todas e a todos, né? E falar da importância dessa atividade, né? Quanto ex-aluno do João Luciano, eu acredito que eu seja uma prova viva das próprias formas de trabalho, de como ele atua na educação, né? Sobretudo trazendo esse viés político e democrático, né? Eu penso que o João ele não ensina, ele tem essa força de nos levar a ir percebendo a própria perspectiva do que é educação, né? Não é aquela prática de dizer aqui é democracia, aqui é educação, mas, sobretudo, de nos mostrando como é que isso vai sendo construído no nosso dia a dia, né? E aí eu me lembro que lá em 2015 a gente realizou um júri simulado, né? E aí hoje eu lendo a prática dele me lembrei dessa atividade que a gente realizou, né? E aí eu percebo que boa parte das atividades que todos os educadores e as educadoras trazem aqui, elas estão diretamente ligadas a essa perspectiva de pensar a educação não como um ato de ensinar, mas como um ato de ir mostrando ali um caminho que determinadas pessoas possam seguir, né, e construindo o seu próprio caminhar, né? E aí vai sendo, sobretudo, nessas partidas, né, entendendo quando o Gilberto traz essa questão das fake news, que é um desafio enorme a gente tratar sobre fake news, né, porque a pessoa, quando ela utiliza da fake news, ela está convencida de que aquilo é real, e para você desconstruir essa imagem referente à fake news, ela é muito difícil, né? E aí, tudo isso faz com que isso nos enche de esperança enquanto educadores e educadoras, quando a gente vê esse monte de práticas assim, ganhando corpo, né? Sobretudo no e-book, né? Para que outras pessoas tenham acesso e possam replicar, né? A gente sabe muitas vezes, quando a Aurilene traz essa questão dessa dificuldade tecnológica, muitas vezes, muitas escolas ainda dependem muito desse material para poder continuar suas atividades, né? Porque muitos desses materiais não conseguem chegar lá de uma forma democrática, né? Para a gente ver como é contraditório, né? E aí
boa parte das experiências que estão sendo narradas aqui, elas foram vivenciadas de diferentes formas, seja com o uso da tecnologia, seja com o uso mais rudimentar, mas todas elas são, do ponto de vista pedagógico, muito interessantes da gente replicar em nossas atividades de sala de aula, né? E aí eu gostaria de agradecer mais uma vez, né? E muito obrigado pelo espaço, sobretudo a MOBS e a esses educadores maravilhosos, né? João, um forte abraço, meu compadre, e a gente se vê por aí. Muito obrigada, Francisco. A gente fica bem contente aí de ver novos educadores, né, conhecendo o trabalho da MOBS, e estando aqui, compartilhando e trocando. E seja muito bem-vindo aí. Gente, eu vou então trazer a pergunta da Jennifer para a gente fechar. A pergunta da Jennifer é uma pergunta para os 4 educadores, então, de novo, quem se sentir à vontade pode começar respondendo. Ela queria saber qual foi o impacto na escola após a prática construída por vocês. Né? Então, acho que vocês já falaram um pouquinho, mas se quiserem trazer, né, mais alguns impactos bem pessoais, bem específicos, né, das escolas de vocês, eu acho que é sempre legal compartilhar essas histórias. Então, fiquem à vontade. Bom, deixa eu começar, então. A questão do impacto, a gente vai começar a observar agora, né? Porque, vamos dizer, na fala dos alunos, depois, no final, né, na conclusão do trabalho, a gente percebeu, no meu caso, com relação aos memes, com relação ao que eles falaram, né, com relação às fake news, como identificar tudo. Agora, voltando à aula agora no presencial, que vai ser interessante, né? Como que vai ser a reação, né, dessas crianças nesse ano, que a gente vai abrir mais a essa questão. Eu até dei uma sugestão aqui no e-book com relação a fazer um infográfico lá no pátio, né, explicando, colocando os memes. A princípio, teve impacto que eu gostei. Tanto é que a Luciane falou, eu tive o cuidado de não entrar na questão no viés político, assim, vamos dizer assim, naquela disputa, né, de divisão, e sim trabalhar um todo para saber identificar e como se posicionar quando receber uma mensagem. Agora, este ano, agora que voltou tudo no presencial, as expectativas são grandes para verificar até onde, né, vai atingir isso daí. E divulgar, como foi falado nas orientações que nós recebemos, formando cards, né, para a gente divulgar essas atividades nas redes sociais da escola. Né? Obrigada, Gilberto. Pode falar, Aurilene. Também compartilhando dos maiores impactos e a alegria, né, porque a gente trabalhou com a prática com as crianças e a nossa escola estava bastante deteriorada, como eu sempre vinha falando com a Júlia. Então, o objetivo final assim da nossa prática foi redigir um documento para entregar ao prefeito para que a escola pudesse passar por uma reforma. E, graças a Deus, a gente conseguiu. A escola está em reforma, foi o impacto maior, assim, que eu não imaginei que fosse se refletir de uma forma tão positiva. E assim, é uma alegria, uma honra, eu fiquei super feliz. E esse ano vai ser muito gratificante. A gente, no primeiro dia de aula presencial, e a gente olhar o nosso espaço escolar totalmente reformado, de uma chama que começou tão pequenininha e teve uma explosão, uma expansão magnífica, assim, que eu não imaginei. E eu estou super feliz por isso. Ai, que demais. Muito obrigada, Áureo, por compartilhar. A gente soube desse impacto semana passada, né? A gente fez um encerramento do nosso grupo e a gente ficou tão contente, assim, porque realmente esses impactos concretos, eles nos dão muita força, assim, né? E é muito lindo ver isso partir dos alunos, assim, ver o poder que trazer esses temas, né, tem, assim. Então, parabéns aí por toda a tua dedicação e todo o teu engajamento com a comunidade, que a gente sabe que tu já tem aí há tempo, né? A MOB só deu algum apoiozinho a mais, mas a gente sabe que o teu trabalho é muito lindo. Thaís, pode seguir. No meu caso, eu tive vários, assim, né? Várias situações de impacto. Uma delas foi a questão da construção dos diários de bordo, né? Porque aí depois eu fiz uma culminância geral. Trabalhei com alunos específicos e fiz uma culminância geral. E aí eles ficaram bem felizes, tipo, com os alunos vendo ali as produções deles, perguntando sobre, querendo entender. Então eles ficaram bem felizes com isso, né? Foi um dos impactos foi esse, de ver outras pessoas lendo o que eles produziram e estar ali questionando, curiosos para
entender o que é que tinha ali. Fora a coisa de que também, né, os diários vão ficar expostos na biblioteca para que outros alunos que vão vir, mesmo que esses alunos estejam saindo, outros vão vir, né, e algo deles permanecem na escola, que no caso são esses diários. Além disso, também teve a questão do jogo de xadrez, que foi uma construção dos próprios alunos, a parte desse entendimento do que é política, democracia e cidadania, que aí eles construíram um jogo, né, utilizando as peças do xadrez, do tabuleiro, mas aí fazendo meio que uma crítica à sociedade, né, a questão da politicagem, da discriminação, da exclusão, onde no final eles dizem que é importante a gente virar o tabuleiro pela possibilidade de um novo jogo, onde as coisas possam ser modificadas, né, a partir dessa memória que é construída. E só para finalizar, teve mais 2 coisas que foi de impacto, né, que relataram para mim, que muitos me procuraram dizendo que estavam muito felizes em poder participar dessa prática, porque eles se sentiram representados, porque a prática discutiu questões, né, que envolveu a realidade deles, onde eles estavam inseridos, mas que não conseguiam falar sobre isso porque não tinham vez, não tinham voz, e que essa prática possibilitou que eles se reconhecessem, né, se sentissem representados a partir dessas diversas memórias, né? E por fim, a coisa de que a prática nos possibilitou a construção de um clube de política, né, que foi a coisa que eles mais pediram para permanecer na escola, pela importância de se discutir política. Como eles disseram, é uma coisa que eles nunca discutiram em lugar nenhum, e acharam super importante essa abertura, né, de poder discutir isso de uma forma tranquila, né, onde todo mundo se entende, se compreende, se constrói e desconstrói. E aí é um dos impactos que fica para a escola, são esses diários e também esse clube de política. Muito obrigada, Thaís. João, se tu quiseres complementar. Eu quero sim, Júlia. Só ver aqui. Vai lá. Estamos te ouvindo. Um dos impactos, né, inclusive eu coloquei no e-book como uma proposta de continuidade da prática, que foi, na realidade, eu proponho lá que o perfil ele seja trabalhado de uma forma mais geral na escola e que a escola pudesse procurar um lugar de visibilidade para mostrar os perfis da turma, né, que foi baseado justamente nessas narrativas dos meninos e das meninas. Como a prática mostrou vários outros agrupamentos que estão ainda silenciados, né? A prática me ajudou a perceber que a gente vai falar de representatividade e vem logo na nossa mente a questão negra, a questão sexual, mas existe tantos outros aldeamentos, né, dentro da nossa escola, tantas outras existências que são negadas, né, que não estão em pauta e que precisa. E aí eles diziam da oportunidade que foi falar sobre essa representatividade e, ao mesmo tempo, da reflexão da democracia na escola, né? Teve um aluno que dizia assim: João, o que mais me impactou foi a possibilidade da gente refletir que essa democracia ela pode ser construída na escola, porque também ela pode estar sendo violada dentro da escola, né? E achei interessante, porque às vezes a gente leva só para o campo político partidário e os espaços estão corrompidos também. Os alunos começam a perceber que é possível viver esses modelos, essas expressões democráticas na família, no grupo de amigos, no caso deles, na própria sala de aula, em que se diziam ser silenciados, não encontravam espaço para se representarem, para falar, para se sentirem presentes, né? E na própria escola também. Tá certo, muito obrigada, João. Bom, pessoal, como eu falei ali, então agora a gente vai encerrando. A gente queria agradecer muito a participação de todo mundo aqui, né? Muito bom poder ter esse momento de troca. A gente gosta muito, né, desse momento de poder estar aqui falando, né, vocês conhecendo de fato os educadores, né, porque esse livro ele tem muita história e ele tem muita experiência prática, né, por trás dele. Então a gente agradece muito aqui todas as perguntas, queria agradecer demais a Aurilene, ao João,
ao Gilberto e à Thaís por estarem compartilhando hoje as experiências e todos esses resultados incríveis que eles tiveram. Todos os outros profs aí também que estão participando da jornada, também o pessoal, né, que participou de todo o processo do projeto, e queria convidar vocês também a gente tirar uma foto, assim, todo mundo, a gente tirou algumas fotos do painel, mas todo mundo que está aí, que está com a câmera ligada, eu vi que mais alguns ligaram agora, para a gente tirar uma fotinho do grupo, o Pedro vai tirar aí um print. Nos avisa aí, Pedro. Sim, todo mundo sorrindo, gente. Foi. Foi. Obrigada, então, pessoal. Então, é isso. Eu queria, então, convidar vocês, só uma última coisa, a gente está fazendo sempre, a gente faz uma avaliaçãozinha de satisfação e impacto bem rápida de todos os eventos que a gente faz dentro do projeto. Aí a gente tem um formulário que, eu juro para vocês, é muito rapidinho, para vocês responderem sobre o painel de hoje. E ali no final do formulário tem o link para vocês baixarem o e-book. Como eu falei no início, ele é gratuito, o objetivo é disseminar, vocês podem baixar, podem compartilhar, é para compartilhar, né? Então, vou pedir aí que vocês usem 2 minutinhos para responder esse formulário. O Pedro vai colocar ali no chat, não sei se ele já colocou ali. E aí vocês podem, quem ainda não baixou o e-book, podem baixar, compartilhar. E é isso, gente. Boa noite. Muito obrigada, né, por estarem aqui, dedicando esse tempo de vocês a ouvir os educadores, ouvir essas experiências e trocar um pouquinho com a gente. Um grande abraço a todo mundo que está aí. Tchau.